Olá, povo de Deus! Hoje faremos a nossa meditação em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. E diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Semana passada, pela graça de Deus, nós meditamos em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. E ali falamos um pouco sobre o sofrimento do crente. E vimos que este sofrimento, ele é loucura para as pessoas do mundo, porque ao mesmo tempo em que somos desgastados pelo sofrimento, somos renovados pelo Senhor. Vimos que este sofrimento para nós, comparado ao que Deus produz em nós, o peso da glória, ele se torna leve e momentâneo. E vimos também que o crente, ele caminha pela fé. Ele anda nesse mundo pela fé, por meio da fé. E eu gostaria de reforçar esse tema nesse texto. É naquilo que devemos nos gloriar. Isso está em contrário àquilo que está no capítulo 3, no verso 27, quando diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, nós não podemos nos orgulhar em nós mesmos, como se pudéssemos realizar essa obra de salvação por nossos próprios méritos. Não, nós nos gloriamos em outras coisas. E é exatamente o que Paulo vai mostrar aqui. E esse gloriar-se mostra que não parte da jactância, da arrogância humana, mas parte do reconhecimento de quem nós somos e da obra de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Tanto que a linguagem de Paulo aqui no capítulo 5, ela está muito próxima de todo aquele vocabulário forense, ou o vocabulário dos tribunais. Paulo, de maneira intencional, aponta para aquela linguagem, mostrando que a nossa salvação ela também tem esse caráter forense, ou seja, Cristo, ele nos salva, ele nos redime. E isso acontece como uma atuação baseada na justiça de Deus. E aí, nesse contexto, é que Paulo inicia falando sobre essa justificação. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Que linguagem rica! Paulo ele resume aqui
toda a obra de Cristo na nossa vida. Ele diz que nós somos justificados mediante a fé, e isso traz paz entre nós e o Senhor Deus. É claro, porque o ímpio, ele vive em constante conflito com o Senhor. O Senhor o odeia porque odeia o pecado, e esse ímpio, com todas as suas práticas, afronta diretamente a santidade do Senhor. Então é um ambiente de batalha, de conflito, onde, claro, o ímpio ele é absolutamente perdedor, onde ele sofrerá as sanções do nosso Deus, porque ele está debaixo do ódio, da ira, da raiva de Deus. É nesse contexto que Paulo diz que nós temos paz com Deus, e tudo isso acontece por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Cristo na nossa vida. A salvação, ela é dada apenas por Cristo, por nenhum outro meio. Como os reformadores construíram ao longo do tempo o somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente glória a Deus, somente Cristo. Só por meio dele temos a obtenção desta graça na qual estamos firmes, e é pela fé. Paulo lembra muito ser pela fé, porque como eu li e vou repetir aqui, o capítulo 3, verso 27, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que o homem vai se vangloriar? O homem tem algum valor, ele tem algo em si, ele tem obras para demonstrar. Nada, nada. Tudo é por meio da fé. Éramos filhos da ira, como os demais, mas Deus, por causa do amor com que nos amou, ele nos salvou mediante a obra de Cristo Jesus. É por meio de Cristo que temos esta graça, esta redenção em nós. Porque Deus Pai não vê a nós diretamente, mas vê a seu Filho. E em seu Filho, ele então nos recebe. E aí Paulo, diante desta realidade tão linda e maravilhosa que é a salvação adquirida por meio de Cristo Jesus, ele vai mostrar 3 motivos para se gloriar. Interessante isso. E a expressão aqui, se gloriar, é se alegrar, é reluzir, é simplesmente mostrar toda, como Pedro diz, a alegria indizível e cheia de glória. É exultar. Esse é, de fato, o contexto do termo que Paulo utiliza aqui. É como alguém que sai do tribunal inocentado. Alguém que sai do tribunal, ainda que seja culpado, mas ele é inocentado pela atuação de outra pessoa. No nosso caso, Cristo. Então, nós que merecíamos a morte e toda a ira do Senhor, agora saímos do tribunal livres, completamente livres e inocentados em Cristo Jesus. Não porque éramos inocentes, não éramos inocentes, éramos culpados, mas Cristo, o inocente, coloca sobre nós essa condição, e nós somos então inocentados em Cristo Jesus. E por causa disso, Paulo vai mostrar 3 motivos para se gloriar. O primeiro aponta para o futuro. Paulo ele tem uma alegria que está contida lá no futuro. Ele diz no finalzinho do verso 2, ele diz assim, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa linguagem ela aponta para a eternidade. Então o crente que é salvo por Cristo Jesus, ele tem um motivo para se gloriar. Não nele mesmo, porque aí seria jactância, mas nessa esperança que temos no futuro. Então essa obra de Cristo em nós, porque todo o mérito é de Cristo, essa obra de Cristo em nós garante uma eternidade com Ele, com Deus Pai, no futuro, onde estaremos para sempre na presença de Deus, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também reunidos
com os nossos irmãos queridos. Esse é o contexto. Então, quando lembramos que somos salvos por Cristo, que naquele tribunal onde merecíamos toda a condenação, recebemos a redenção, somos inocentados, somos libertos de todo o nosso mal e pecado por causa de Cristo, então isso faz com que nos gloriemos no futuro. Futuro glorioso, futuro em que estaremos na presença do nosso Deus por toda a eternidade. Então, crente, lembre-se, quando você fizer menção na sua mente, no seu coração, ou falando para alguém acerca desta salvação em Cristo Jesus, lembre-se que esta libertação, esta redenção faz com que nos gloriemos na esperança da glória de Deus, na esperança que aponta para a segunda vinda de Cristo, para a esperança que demonstra o que seremos e teremos na presença do Senhor com um corpo totalmente glorificado, um corpo completamente transformado. Que maravilha! E a palavra esperança aqui, ela tem um significado especial. Ela não significa, eu espero que eu vá para o céu. Não, esperança aqui vem de espera. Nós esperamos, de fato, esse dia que virá. E é um dia verdadeiro e real, porque está prometido pelo Senhor. Mas será que o crente ele deve se gloriar apenas olhando para o futuro? Ele deve olhar para o futuro, para a eternidade que o aguarda, esse tempo na presença de Deus, esse tempo que não terá fim, estará juntamente com todos os eleitos do Senhor. Eu me alegro nisto. Então, porque quando eu olho para esse mundo agora, de tanto sofrimento, de tanta desilusão, aqui não tem em que se gloriar. Como é que eu vou me gloriar nesse mundo onde é só sofrimento, só perseguição? Será que o crente deve dizer isso? Em absoluto, não. Ele não pode dizer isto. Sabe por quê? Porque essa esperança que ele diz aqui, preste atenção, ele diz assim, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa esperança, esse sentimento que nos move para a eternidade, pela fé, contemplamos aquilo que nos aguarda, esse sentimento que é a esperança, ela é fortalecida no presente. O que eu quero dizer? Ora, quando eu olho para a salvação de Cristo, toda a sua obra na minha vida, eu tenho em que me gloriar. Eu me glorio na esperança da glória de Deus, na manifestação da glória do Senhor no futuro. E essa esperança, como que ela se dá no meu coração? Ela é fortalecida. E onde ela é fortalecida? No presente. E em que condição? No sofrimento, nas humilhações. Então, se eu me glorio no Senhor, olhando para o futuro, tendo a bendita esperança da glória de Deus, esta esperança se fortalece no presente por meio dos sofrimentos. Então eu não tenho que me gloriar somente no futuro, mas eu tenho que me gloriar também nas coisas do presente que fortalecem essa esperança, a esperança da glória de Deus. É o que está aqui do verso 3 ao verso 5. E não somente isto, veja a linguagem, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Viram? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o que Paulo, afinal de contas, está dizendo aqui? Ele está dizendo que a tribulação, ela produz perseverança. E o que é perseverar? É se manter firme na fé. Então,
O sofrimento do crente, esse sofrimento vem pelas perseguições, pelas injustiças por causa de Cristo, elas vêm por meio das enfermidades, da dor que sentimos. Tudo isso faz com que cada vez mais seja produzido na minha vida perseverança. Então ela me fortalece, ela robustece a minha caminhada com Cristo. E essa perseverança, ela vai produzir experiência. E a palavra experiência aqui pode ser entendida como sabedoria. Então, como é que eu me torno sábio? Eu me torno sábio porque eu estou perseverando em Cristo na minha caminhada. E como é que eu robusteço, fortaleço essa perseverança? Por meio das tribulações. E aí, quando eu adquiro sabedoria, essa sabedoria que vem da tribulação, que produz perseverança e que me torna sábio, me dando experiência, aí essa experiência começa a fortalecer no meu coração a esperança. Você se lembra quando Paulo lá em Filipenses, ele diz assim, agora já tenho experiência, quando ele diz que poderia estar com fartura, ou na miséria, na fome, ou estando saciado, tendo tudo, ou na escassez. Ele diz, tudo posso, porque Cristo me fortalece em toda e qualquer situação. Sei estar contente em toda e qualquer situação. Então Paulo diz assim, não importa se é tribulação ou se é um momento de bonança, a alegria é a mesma. E ele usa a palavra lá, experiência, ou seja, sabedoria. E essa sabedoria produzida em momentos difíceis vai fazer com que se fortaleça essa esperança. E como Paulo mesmo diz no verso 5, essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, se lá em cima Paulo diz assim, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, por causa da obra de Cristo, essa esperança, ela é fortalecida em nós, por causa das tribulações, que me tornam perseverante, que me tornam experiente ou sábio, e que robustece essa esperança no meu coração. Agora, por que tudo isso ocorre? E essa esperança ela é fortalecida. E por que ela não confunde a minha vida, não traz confusão, mas traz discernimento do que Cristo fez, faz e fará por mim? Paulo vai falar a partir do verso 6. Aí ele vai apontar para o passado. Viu como Paulo está aqui estruturando o texto? Ele fala do futuro, a esperança da glória de Deus. O presente, gloriamo-nos nas tribulações, porque vai produzindo em nós, nos amadurecendo até robustecer essa esperança. E isso acontece em nós, inclusive o fato de não sermos confundidos por causa da obra de Cristo. Só por causa de Cristo Jesus. Paulo está falando aqui da obra de Cristo em nós. Veja só o que ele diz a partir do verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, e este fraco aqui não é debilitado e meio adoentado, não. Esse fraco aqui é fraco porque estávamos afastados do Senhor. Não tínhamos essa sabedoria, não tínhamos essa fortaleza em nós que é dada pela obra de Cristo Jesus. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Não tínhamos nada disso. Pelo contrário, éramos fracos, caquéticos e distantes do Senhor, filhos da ira. Ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí Paulo mostra a dimensão do amor de Deus e a dimensão do amor de Cristo por nós. Ele diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Veja, se fôssemos justos, se tivéssemos algum valor em nós mesmos, quando ímpios, pode ser que isso
tivesse sido utilizado como motivação para que Cristo morresse por nós. Mas aí no verso 8 vem a verdade contundente, que nos coloca em nosso próprio lugar, que mostra o nosso pecado, a nossa falência, a nossa depravação no passado, quando éramos ímpios, quando merecíamos a morte, a ira, o peso do machado, da espada justa do Senhor. Ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós depravados, miseráveis, imundos, sujos, que afrontava o Senhor em todas as medidas, não valíamos nada. Todos os nossos gestos eram como trapos de imundícia diante de Deus. Mas esse mesmo Deus escolheu nos amar. E Ele envia o seu Filho que voluntariamente, por amor a nós, eleitos do Senhor, toma a nossa penalidade máxima. Toma o castigo que merecíamos. E Ele então morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, se Deus escolheu nos amar, esse Cristo, com a sua obra redentora, com a sua obra magnífica, Ele demonstra amor por nós, morrendo por nós, quando éramos ainda pecadores. Aí Paulo diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando o Senhor Deus nos alcançou e nos ressuscitou, nos trouxe dos mortos. E aí, ressuscitados, estamos em Cristo Jesus. Aí Paulo diz: se o Senhor Deus foi capaz de nos amar, e se Cristo foi capaz também de nos amar, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, agora que já estamos reconciliados, agora que já estamos justificados mediante a fé, agora que temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque por intermédio de Cristo obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Estamos firmes por causa de Cristo. Logo, muito mais agora, que já estamos justificados, que os nossos atos em Cristo Jesus são recebidos pelo Pai. Quando temos esse grande valor em nós, mas esse valor não vem de nós, é Cristo. É a habitação de Cristo em nós. Que valor profundo e glorioso! Todo o valor que temos diante do Pai é unicamente por causa de Cristo, a sua habitação em nós. Então, nós que éramos varridos e separados da presença do Senhor por causa do nosso pecado, agora temos este grande valor no nosso coração. Esse valor não vem de nós, é a habitação de Cristo, e nós seremos salvos pela sua vida. Cristo ressuscitou. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E Cristo, ao ressuscitar, Ele mostra o que teremos no futuro. Então, essa obra de Cristo no passado é que nos dá essa força para enfrentarmos as tribulações que resultam em nós, esta esperança. E esta obra que aponta para aquilo que o Senhor prepara para nós por meio da vida de Cristo. Se morremos, morremos com Cristo. Se vivemos, vivemos com Cristo. E é nele, somente nele, que temos esta esperança e podemos nos gloriar. Então Paulo diz:
eu me glorio no futuro que me aguarda, porque eu me glorio no presente que me machuca. E esse gloriar-se no presente que machuca me faz lembrar da obra de Deus em Cristo Jesus no passado, que me salvou e me resgatou da morte para a vida. E aí Paulo encerra, e ele é como se ele coroasse todo o seu argumento com esse gloriar-se diante do Senhor. E isto nós encontramos no verso 11, quando ele diz assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo começa falando da reconciliação em Cristo e ele termina falando da reconciliação em Cristo. E o desenvolvimento do seu argumento é a sua reconciliação em Cristo. Então, aqui é Cristo. É por isso que nós enfatizamos a Cristo. É por isso que Cristo deve brilhar no nosso meio. É por isso que este sermão, esta meditação que você está ouvindo agora, é uma meditação na Escritura Sagrada que expõe a Cristo. Está aqui. Ele diz, e não apenas isso, verso 11, mas também nos gloriamos em Deus. Mas como que nós nos gloriamos em Deus? Como exultamos em Deus Pai? Como? Ele diz, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É em Cristo. Então, quando eu glorifico a Cristo, estou glorificando o Pai. Quando eu exalto a Cristo, estou exaltando ao Pai. E o que alegra o coração do Pai é nós exaltarmos o seu Filho bendito que morreu na cruz em nosso lugar. É por isso que no culto a ênfase é Cristo. É por isso que o que cantamos deve de alguma maneira apontar para Cristo. Sabemos que muitas músicas hoje, cantadas em muitas igrejas, enaltecem o próprio homem, o próprio eu, sou eu, porque é a minha vitória, é a minha reivindicação, é porque eu sou forte, porque Deus me dá asas para voar, percebem? Agora, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, é Cristo. No culto devemos cantar a Cristo. No culto, quando travamos o diálogo com Deus, é por meio de Cristo. Então é com Cristo que travamos este diálogo. Quando Deus fala a nós, fala por intermédio de Cristo que está atuando pela exposição da sua palavra. Porque tudo é por intermédio de Cristo. Está aqui. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Aqui é Deus Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que toda pregação deve falar de Cristo. É por isso que tudo da minha vida deve ser para a glória de Cristo. É por isso que Cristo deve brilhar e eu apagar. É por isso que Cristo deve crescer e eu diminuir. Porque assim fazendo, eu glorifico e alegro o coração do Pai, porque percebe que nós estamos concedendo a glória devida ao seu Filho bendito, Cristo Jesus. E aí Paulo encerra falando deste Cristo que é alvo da nossa glória, da nossa adoração e do nosso louvor. Ele diz, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E, meus irmãos, o que eu quero destacar aqui nesse texto? Destacar o presente. Onde que nós estamos aqui nesse texto? No passado? Não, já foi. No futuro? Não, ainda virá. Nós estamos no presente. E as tribulações que nós passamos e os sofrimentos que temos aqui, devemos nos gloriar nele. Porque ele produzirá em mim perseverança, experiência e esperança. Tudo isso vem pelas tribulações. É neste ponto que eu devo olhar e dizer, Senhor, fortalece a minha vida, robustece a minha vida,
dá-me perseverança, dá-me experiência ou sabedoria. Ó Senhor, ajuda-me para que eu desenvolva cada vez mais esta esperança bendita no meu coração. E isso nos faz lembrar de Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, quando o mesmo Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ora, no verso 12 ele diz: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece nesta caminhada presente é Cristo. Por isso podemos tudo. O que é poder tudo? É nos gloriar nas tribulações. As tribulações, para o homem sem Cristo, o leva a um sentimento de tristeza profunda, de depressão, de desespero incurável na vida, na mente e no coração. Para nós, não. Ainda que soframos dores pelas injustiças, perseguições e até enfermidades, ainda que momentaneamente fiquemos ali meio desesperados da vida, mas Cristo está conosco e Ele nos fortalece. Ele está ali para exercer sobre nós os seus atos de graça e de misericórdia. Aliás, o próprio Cristo sofreu. Paulo vai dizer isso no próprio texto que vimos em Romanos. Ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então ele diz, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo morreu por nós. Então devemos permanecer firmes. E aí eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira, irmãos, é que devemos nos colocar no nosso devido lugar. Devemos estar atentos para o que Paulo diz, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Pare de ficar achando que você é alguma coisa em si mesmo, você não é nada. Devemos parar de tentar manipular ao nosso Deus. Às vezes usamos o nosso Deus como um meio para que os meus desejos, as minhas concupiscências sejam satisfeitas. Sabe, é como aquele crente que às vezes vai orar ao Senhor e diz assim: Senhor, eu não aceito isso, Pai. Tu estás fazendo isso, eu não aceito em nome de Jesus. Quem é você? Quem somos nós para falar desta forma com o nosso Deus? Quando deveríamos temê-lo. O próprio Cristo, diante do grande sofrimento que ele passaria na cruz do Calvário, a separação dele para com Deus Pai, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Não reivindicou, não ficou dando piti, não ficou com mimimi, com nada disso. Que sejamos maduros, irmãos. Que sejamos maduros. Que história é essa de tentar colocar o Senhor Deus na parede, como se isso fosse possível? Quem somos nós? Esse texto de Paulo, ele mostra de fato quem somos nós. Porque quando descobrimos quem somos nós, a obra dele em Cristo Jesus se agiganta. Aí vamos contrastar com a nossa falência, com a nossa situação tão deplorável, ela é contrastada com a magnitude de Cristo Jesus. E Cristo usou toda esta magnitude para nos redimir, para nos justificar.
que tenhamos isto em mente, irmãos, com relação a esta obra de Cristo na minha vida. Então, veja quem é Cristo, o sublime, o grandioso, o Deus Filho, aquele que nos amou e nos resgatou, aquele que se coloca no nosso lugar, aquele que nos conduz por seu Espírito Santo em segurança nessa terra. Então, ao mesmo tempo em que percebemos quem somos, também devemos olhar para Cristo e quem Ele é. E aí devemos nos gloriar naquilo que é justo. Então, devemos nos gloriar, nos exultar, nos alegrar, não em nós mesmos, mas no Senhor. Porque no futuro é a glória do Senhor, é a glória do nosso Deus. No presente, tudo isso acontece porque, através do sofrimento, nós amadurecemos e essa esperança aumenta em nós. Isso tudo por causa da obra de Cristo na nossa vida. E tudo se resume em nos gloriar em Deus Pai por meio de Cristo Jesus. Então aponta diretamente para Cristo. Então que a sua vida, meu irmão, seja unicamente para a glória do Senhor, para a glória de Cristo, para a glória do Deus Filho, porque assim fazendo também concedemos glória a Deus Pai. Está sofrendo? Está passando por dores? Que tudo seja para a glória de Cristo, concedendo glórias a Deus Pai. Aguente firme, meu irmão. Aguente firme na sua jornada sobre essa terra. Aguente firme, porque Cristo está conosco e a nossa alegria certamente não ocorre por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos e fortalece-nos, ó Deus, nela, que ao nos gloriar, façamos isso da maneira correta, Senhor. Que nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Que nos gloriemos nas tribulações. Que nos gloriemos em Deus por meio de Cristo Jesus. Que seja isto, Senhor, e tudo isto, trazendo o contexto da obra de Cristo sobre nós, quando fomos resgatados por Ele. Mas Tu sabes, ó Pai, como somos fracos e pecadores, como às vezes falhamos, escorregamos e pecamos horrendamente diante do Senhor. Tem misericórdia, nos perdoa e nos conduz em segurança por meio de Teu Filho amado, para que lá no futuro estejamos contigo por toda a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.